Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desdobramentos da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Michel Temer. Entrevisto Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito Constitucional dos cursos de graduação e pós-graduação da Direito GV de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Bom, o presidente Michel Temer, ele quebrou a tradição naquela escolha da segunda colocada, que é a subprocuradora-geral da República, para ocupar o lugar de Rodrigo Janot. E, é claro, tudo isso aí traz especulação, muita conversa. O que é que revela essa escolha de Raquel Dodge? Olha, acho que não dá para dizer que existe uma preferência decorrente de uma necessidade do presidente de ter apoio no Ministério Público. Não dá para dizer, quer dizer, não há elemento nenhum para se duvidar da isenção e da seriedade da escolhida, até porque ela foi votada por seus colegas de maneira expressiva. É evidente que o presidente da República não é obrigado a escolher numa lista tríplice um deles, o primeiro colocado, é evidente. Mas é tradição, é praxe. É uma tradição iniciada em 2003. Mas a Constituição não estabelece essa obrigação. E na escolha de juízes, quando vem uma lista tríplice, não é obrigatório e é comum, é normal que se escolha outra pessoa. Há uma especulação de que ela seria alguém de oposição, alguém a Janot. Agora, não se deve ter uma noção sobre isso ligada à política. Essas disputas internas corporativas podem ter mais a ver com o interesse de ocupar o lugar dele para ter o papel que ele vem tendo. Agora, para uma pessoa que vai ocupar um cargo, né, dessa importância, Procuradora-Geral da República, o fato da indicação ter acontecido nas circunstâncias atuais, no momento de confronto, de guerra aberta do presidente da República com o Procurador-Geral da República e o fato dela ser considerada e apadrinhada pelo ministro Gilmar Mendes e Temer ter quebrado a tal praxe, a tal tradição e não escolher o primeiro da lista tríplice, isso não pode estigmatizar a futura Procuradora-Geral como um perfil de alguém governista? Pode comprometer? Sem dúvida, acho que é um desafio de todo procurador-geral novo mostrar a que veio. Para ela, o desafio é maior, justamente pela circunstância fundamental de que nós estamos numa crise que envolve o presidente da República que escolhe, os senadores que devem aprovar e a Procuradoria da República, o seu chefe. Agora, o desafio ela vai enfrentar exercendo o cargo. Então, o que importa é saber se no exercício das funções específicas de procurador-geral ligado ao presidente, ela vai ser isenta. E se como chefe da instituição, que não interfere diretamente nos atos dos seus subordinados, mas que coordena administrativamente a possibilidade deles atuarem, se ela vai ter uma atuação adequada, competente. Então, esse desafio ela vai enfrentar na prática. Bom, agora, a denúncia da Procuradoria contra o presidente Michel Temer é uma denúncia inédita e por isso mesmo são muitas as dúvidas. Essas dúvidas são mais quanto à forma, os ritos a serem seguidos ou são dúvidas referentes ao conteúdo da própria denúncia? É o conteúdo. Acho que quanto ao processo, nós já temos os precedentes do impeachment, que não é uma situação idêntica de processo, é um pouco diverso, mas que geraram uma experiência de aprovação pela Câmara da Acusação, que é algo semelhante ao que vai ocorrer agora, aprovação ou rejeição, né? Mas a dúvida, o grande debate é saber se se trata de uma denúncia com bom fundamento. O presidente da República diz que não, enfim, questiona, é natural, ele é o acusado. Os seus aliados políticos também têm atuado dessa forma, né? Mas a Procuradoria tem elementos de prova que ela indica que são fortes. Mas ali, assim, a base, parece, de toda essa denúncia foi aquela gravação do Joesley Batista com o presidente, também naquelas circunstâncias muito estranhas lá no Palácio do Jaburu. Mas a pergunta é se o conteúdo dessa gravação é uma prova cabal, inquestionável, que o presidente tenha cometido a tal da corrupção e se
E se é uma denúncia consistente ou apenas inferência dos peritos da Polícia Federal, aqueles que constataram que não houve edição? A crítica à gravação, que tem sido feita até pela defesa do presidente, é no sentido de que haveria interrupções. Ele não critica o conteúdo não interrompido, né? E no mais ela diz que é uma gravação que, por ter essa falha, não pode ser usada em nada. Mas o que o tribunal vai ter que apreciar é se essas interrupções comprometem o uso das frases que estão intactas. E há frases graves para o presidente da República em relação à acusação de corrupção. Qual é a principal? É quando ele manda o Joesley se entender com Rodrigo Rocha Loures, um mero deputado, não um ministro, para resolver questões da JBS. E justamente este veio depois a ser apanhado recebendo dinheiro de Joesley. Que, segundo Janot, presumivelmente seria dinheiro destinado a Temer. E Temer, naquele pronunciamento recente, o último dele, ele faz o questionamento. Cadê a prova de que aquele dinheiro foi entregue para ele? Isso, bom, não foi entregue porque ele devolveu, não teve tempo. Sim, que era para ele. Quer dizer, é inferência também? Não, sem dúvida, falta esta demonstração de que o dinheiro foi parar nas mãos do presidente da República. Mas existem ligações anteriores, é isso que o procurador-geral alega, ligações anteriores do presidente da República com o Joesley. Por exemplo, o uso do avião particular, que o presidente negou no primeiro momento, e depois foi demonstrado, ele teve que reconhecer que utilizou e não deu uma explicação para isso. Então há um conjunto de elementos que é claro que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar e, além disso, nós não podemos esquecer isso. O que se está propondo é uma denúncia que vai gerar um processo no qual novas provas podem surgir. Pode surgir delação, pode surgir prova, um testemunhal de pessoas que não são delatores, mas que conheçam fatos ligados à relação do presidente da República com Rocha Loures e que sirvam para absolvição do presidente, a demonstração de que ele não tem nada a ver com isso, ou, ao contrário, a sua condenação. Certo. E no seu entender, considerando duração de processos, todo o rito, procedimentos, e num processo, né, que poderá se multiplicar com as outras denúncias, né, em função do tal do fatiamento, que parece ter sido a opção de Janot. Isso é uma situação que pode favorecer a que Michel Temer fique até o final do mandato, porque essa coisa é coisa que se arrasta? Sem dúvida. O elemento central de Michel Temer é ter apoio da base parlamentar para rejeitar a acusação liminarmente. Esse é o grande poder que ele tem. Então, ainda que haja várias acusações submetidas à Câmara, ele pode barrar isso e com isso ele vai ficando. Vai ficando. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite.